comecei a ter essa renda. Aqui acompanha. Ninguém acreditava. Ai, mano. Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Um podcast do coletivo Encaminhadas. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Demoramos, mas voltamos. E nesse episódio a gente continua a nossa viagem pela história das mulheres de Careiro. Histórias que não estão nos livros, mas vivem na memória de quem construiu caminhos, enfrentou desafios e ajudou a transformar a nossa cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio da terceira temporada do podcast Vozes do Interior. Dessa vez, histórias. Esse é o nosso tema. No primeiro episódio a gente esteve com a Eide, que deu uma entrevista super bacana pra gente. Vocês podem acompanhar lá no YouTube, no Spotify. E hoje a gente está aqui com a Ellen, careirense, advogada, e um exemplo vivo do poder da educação, de uma pessoa que enfrentou desafios e que ajudou e tem ajudado a transformar essa cidade. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, pessoal. É sempre bom, né? É sempre gratificante poder contar um pouco do que a gente vivenciou aqui, enquanto careirense, enquanto mulher, enquanto um pouco de movimento lá atrás. Então, para mim é muito bom, está sendo muito bom. Ellen, a nossa primeira pergunta é: quem é a Ellen? Como que tu se apresenta hoje? É uma mulher de 39 anos, mãe de família, uma profissional do direito, uma advogada que está construindo a carreira na tentativa de transformar o ambiente que a gente vive, de transformar a advocacia que a gente aprende na faculdade, né? Educar meus filhos, ser uma boa pessoa, deixar eu sempre falo que é o meu dízimo pessoal, entendeu? Deixar o legado positivo no município que eu moro, no mundo que eu vivo. Então a Ellen hoje ela é uma sonhadora, sabe? Uma executora algumas vezes, que, sei lá, está determinada a conquistar mesmo, eu estou determinada a conquistar meu espaço no meu ambiente profissional, sabe? Fazer com que meus filhos tenham uma educação útil, que eles sejam funcionais para quando eu não estiver mais aqui, e ser salva, né? Deus abençoe que eu consiga. Amém! Ellen, me fala um pouco da tua história, se tu nasceu aqui, me conta. Então, a família da minha mãe é daqui, né, meu avô, e aí, quando ela casou com meu pai, eles casaram aqui no município do Careiro e tudo, só que quando eu fui nascer, ele não tinha como trabalhar aqui, aí ele foi para Presidente Figueiredo, então passaram 2 anos lá, foi a época que eu nasci, em 87. E aí, logo depois do meu nascimento, 1 ano depois, a gente voltou para cá. E aí, o Careiro é minha casa. Ellen, em relação... Como era ser mulher, aqui já uma mulher, como você disse, uma mulher adulta, retornando, já mãe, como era ser mulher no Careiro nessa época? Assim, questão de mercado de trabalho, eu não sei se é uma sorte, mas assim, eu não cheguei a enfrentar problemas em relação a isso. Tanto que eu cheguei no mês, e no mês seguinte eu já estava trabalhando. Inclusive, fui frentista lá no posto 555, viu? Para depois dizer que, isso aqui fui frentista, a gente, enfim, fazia todo o serviço. Mas eu acho que não só aqui no município, como no âmbito, nos lugares em que eu vivi, não é fácil, não foi fácil. Você nunca conquistava nada por mérito seu, uma coisa é fato, né? E hoje isso está bem explícito, não mudou muita coisa, mas hoje isso está bem explícito. Antes ficava mais, como é uma questão cultural, então todo mundo aceitava. Então, se tu estava trabalhando em algum lugar, é porque a pessoa de lá, sei lá, estava afim de ti, ou tinha alguma coisa contigo. Se tu ganhava, sei lá, se tu construía, né, nem ganhava, se tu construía uma casa, comprava um carro, é porque alguém estava te ajudando. Tu nunca conseguia fazer isso sozinho. Então, eu passei por esse momento, né? Careiro, sei lá, há 15 anos atrás, você andava nas ruas, e aí sempre tinha um montinho de homens conversando e tal, né, sei lá. E aí você passava e era constrangimento, né?
Aí você levava na brincadeira, porque há 15 anos atrás não estava tão como está agora, a gente não estava tão ligado, estava tudo no começo ainda, de legislação e tudo mais, essas notícias aí. Então, você passava aqui na avenida, aquele elogio disfarçado de, entendeu? Então, careiro, na minha época de juventude, né, era assim. Mas também não era tão perigoso como está agora, sabe? A gente conseguia andar na rua até tarde, ir para as festas e tudo mais, não era tão... Mas, assim, nessa situação de incômodo, de situações que hoje você vê que fala, não, isso não é normal, isso não é para estar, entendeu? Então, a gente viveu isso. Hoje eu tenho a teoria com a Joyce de que hoje em dia eles conversam no WhatsApp. No WhatsApp. Tu acredita que eu estava justamente pensando isso esses dias? Houve uma migração, assim, do presencial para o online muito grande. Eu acho que é até pior, sabe, Ellen, porque tem foto, tem gravação. Com certeza, Joyce, com certeza. A conversa ficou, tipo, a gente falou aqui, será que a Ellen comeu mesmo uma fulana? Mas, porra, olha aqui a foto, olha como ela é e tal, entendeu? Exige hoje uma coragem você... Uma mulher ficar com alguém e ter a coragem de dormir. Porque você não sabe que foto a pessoa vai tirar de ti, que gravação ela vai fazer. Exatamente. E isso, não que fosse seguro, que, né, dentro desse contexto nunca foi um ambiente seguro, mas você tinha aquela, tipo assim, como os telefones mal tiravam foto, era aquele telefone bem arcaico mesmo, então você tinha aquela segurança de que ficaria só na fofoca. Né? E já gerava uma confusão. Que já era destrutivo de certa forma, mas né, não tinha esse era só o disse e disse, né? Era o dito pelo não dito. Mas hoje não, hoje você realmente não sabe se o quarto que você vai entrar já está preparado, né? Se a bebida que você vai tomar tem alguma coisa te esperando. Então, e eu temo por isso, porque eu não vivi esse momento, graças a Deus, mas hoje eu tenho 3 filhos que poderão... Entendeu? Então, quando eu falo de ter uma educação útil, uma educação funcional dentro da minha casa, é isso. É mostrar para elas, apesar de serem muito novas, né, 5 anos, mas é mostrar para elas já desde agora que a gente não tem um ambiente seguro. Não tem um ambiente 100% seguro, entendeu? A gente não está seguro nem dentro de casa mais. Exatamente. E olha, eu não sei se tu percebe isso, mas a gente, até hoje, mesmo pessoas tão esclarecidas como nós, a gente tem uma dificuldade de chamar isso de assédio. Sim, de dizer a palavra em si, né? Porque, tipo, olha como a fulana é exagerada, né? Porque como são pessoas muito conhecidas, né? Aqui o nosso ambiente a gente reproduz de fato, né? E aí fica, eu tinha muito isso, Fernanda, põe os teus celulares lá na ponta. Eu tinha muito isso, assim... Diante de toda a história, né, de tudo que precisou acontecer para eu ter virado a chave, então eu tinha essa necessidade, não sei se de agradar as pessoas, eu tinha uma necessidade de estar todo o tempo ali disponível para ti, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí tinha isso, não vou falar. Ai, poxa, fulana. Aguentei muita coisa assim, sabe? Apesar de ser briguenta e tal, e vamos pra cima tudinho, mas em contrapartida eu aguentava muita coisa. Inclusive nessas situações, para dizer assim, pô, se eu for falar isso aí, pronto, aí vão, entendeu? Não, eu não posso ser essa pessoa, eu tenho que ser a pessoa disponível, eu tenho que ser a pessoa legal. E é uma coisa muito interessante tu falando isso, porque quando a gente parte para essa questão do posicionamento, porque isso é um posicionamento, né? As pessoas já acham que você está sendo grossa, que você é maluca, que você é boca de sacola, boca de confusão. Que você é mal educada. Exatamente. Várias vezes fala assim, e pessoas dissimuladas, né? Infelizmente. Um dia a gente está conversando aqui, aí a pessoa vê, não, porque não sei o que, não sei o que. E aí eu ficava, sabe, sem entender nada. E aí quem era a vilã da história? A Ellen, entendeu? Então eu tive esse momento. Né? E aí eu falei, não. Assim, quando eu fui daqui em 2018, né, quando eu virei, assim, passei por muitos problemas, né, 2017 foi um ano muito difícil para mim, aí passou vários dias e tal, e aí eu fui para Manaus, fui fazer alguma coisa em Manaus, acho que foi com a Maria Eduardo, fui fazer alguma coisa em Manaus, e aí tem uma tia minha que trabalha com a Associação da Caixa, né, com a PSEF. E nesse dia que eu sofri lá, que eu estava para morrer, eu comecei a pesquisar faculdades, coisas que eu poderia fazer, porque era a única coisa que dava para me fazer. Era eu começar do zero mesmo, né? Estudar para, tipo, eu pensei, naquele momento eu pensei daqui a 10 anos, né? Como eu vou,
daqui a 10 anos, o que é que eu vou estar? Porque a Maria já vai estar na faculdade e eu tenho que fazer alguma coisa. Porque aqui o município dava escola, saúde, dava tudo. Mas e a faculdade da Maria? E aí comecei a ver negócio de faculdade, aí cheguei em Manaus conversando com a minha tia. Aí me encorajou também, a assistente social maravilhosa, assim, a mulher do tio Emerson. E aí eu falei assim, rapaz, eu vou. Só na minha cabeça, ninguém acreditava. Minha família não acreditava, meu companheiro na época cagou pra mim, ninguém acreditava. E no fundo nem eu acreditava, entendeu? Uhum. E aí fui na faculdade, fiz todo o processo, lá na ESBAN. R$685 a mensalidade se eu estudasse de manhã. E eu fiz tudo isso sozinha, só eu e Deus. Aí eu falei, eu vou fazer tudo e eu só vou falar lá no Castanho quando for para eu vir para aula. Que é para não ter, sabe? Uhum. E aí eu saí daqui do Castanho, eu lembro, né, bem nítido, com o dinheiro da passagem e com R$685 para me matricular. Que era da matrícula. E aí eu fui. Ninguém acreditava, ninguém, entendeu? Mas também assim, não contei para todo mundo, né? Contei para minha mãe, aí minha filha ficou lá, muito triste, assim. Uma tia que é muito próxima a minha também soube, também não. Ninguém acreditava, né? Aí foi o primeiro mês, foi o segundo mês, aí consegui, passei nesse processo seletivo lá da associação da Caixa, aí já melhorou, porque eu saí daqui sem renda, sem nada. E aí eu fiz o primeiro período. Aí lá pelo trabalho, né, lá pela Bolsa, eu viajei, fui para São Paulo, fui para Brasília, foi maravilhoso. Legal, é. 2018, assim, foi o ano que... Aí pronto, aí as coisas deslancharam, sabe? Minha filha ficou bem, eles viram que realmente era isso que eu queria, entendeu? E eu falei, eu não vou voltar. Só vou voltar quando... E aí já começou a ficar mais folgada a questão financeira e tudo mais. Aí quando foi em 2020 veio a pandemia. Uhum. E aí, antes de sabermos da pandemia, eu descobri uma gravidez gemelar. E aí, meu Deus do céu. Eu não acredito não, Chalé. Falei, Senhor do céu. Aquela assim, coisa que a gente fica feliz ou triste. Né? Bem no período assim de matrícula e tal, sabe? De janeiro para fevereiro e meu Deus, o que eu vou fazer? Aí sangra, sofri lá uns contratempos por conta da gravidez. Mas tá, né? Tá grávida, né? Então, agora... E aí fui para Manaus, né? Nas primeiras semanas de aula. Aí passava muito mal, enfim. Aí, quando foi em março, salvo engano, dia 12 de março, dia 11 de março, veio a notícia de que tudo ia parar. Tudo ia parar, verdade, foi em março mesmo. E aí eu lembro também bem nítido que a gente estava na balsa, e aí a balsa se afastando, né? Eu falei, meu Deus, o que vai ser, sabe? Daqui, o que está acontecendo, né? Será que meus filhos, né? Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, só que... E no outro dia tudo parou. A balsa não para você... Foi muito absurdo, né? Eu assim, lembro, eu tava vindo de Manaus nesse mesmo dia. Aí eu lembro de conversar com as meninas, tipo, eu corri pra Seara, tipo, 5 horas da manhã, apavorada com aquela ideia de que não ia ter travessia e tal. E realmente não teve, teve, realmente não teve, né? No outro dia não teve. No outro dia não tinha mais, assim, não tinha, assim. E aí aí aconteceu o que aconteceu, né, durante a pandemia. Graças a Deus veio o ensino à distância, foi como eu consegui concluir, porque eu tinha as crianças dentro de casa, mas eu conseguia conciliar com os estudos. E aí pronto, aí eu superei essa fase da graduação. Não foi fácil, né? Aí, tipo, na faculdade, muita utopia, assim, eu vou fazer o concurso. Não, todo mundo... eu vou passar na OAB, não, quero fazer o concurso, que eu quero ser delegada, porque eu vou prender, eu vou bater na cara e tal. Mas quando a gente chega na realidade, que para ter um concurso é uma vida, para te passar no concurso é outra vida, eu falei, meu Deus do céu. Tudo que eu queria era dar uns tapas. Quando eu vi que eu realmente tinha que ter a OAB. Que até aqui, eu falei, mas não tem nem OAB. Não tem nem OAB. Eu falava, meu Deus, como isso é importante, né, aquela. Essa parte eu não vou cortar, não. Aí eu falei, pois eu vou ter OAB. Aí eu falei, bem, eu vou ter que comer. Enquanto eu não passar no concurso, meus filhos vão ter que comer, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Eu vou fazer OAB, vou. E assim, meu Deus do céu, foi
comecei, né? Bem, tudo por plataformas, porque não tinha como eu simplesmente ir para Manaus e deixar as cunhãs Tava aqui, tudo né? pequenininha, né? Pequenas e tudo. Para terminar, já foi uma luta, porque acabou o EAD e aí foi retornando. Então, eu ia para a faculdade 2 vezes por semana, presencial. E aí já deixava elas aqui Mas, enfim, terminei. Coração. E aí eu falei para uma amiga minha, Aline, eu falei, amiga, a gente vai passar. Se a gente vai usar, mas a gente vai passar, vai ter meu nome lá. Aí consegui... Aí comecei a colher os frutos do direito, né? Primeiro o estágio lá na delegacia, era o máximo. Era o máximo quando me chamavam para fazer o flagrante, né? No plantão, era o máximo. Ai, meu Deus Me do céu. conta, como que era? Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o concurso, eu vou passar, vou ser escrivão. Meu sonho é ser escrivã. E tal, né? Polícia rodoviária e os rapazes, né? Os caras, não sei o quê. A porrada comendo lá pra dentro e PM, e investigador, e eu lá no cartório. É mesmo. Assim, era o auge, sabe? Aí tinha o seu Cosmo, ele investigador, sempre preocupado. Como sempre era à noite, né? Tarde da noite, comecinho da madrugada. E aí, doutora, tá tudo bem aí? Não, seu Cosmo, tranquilo, não sei o quê. Olha, vagabundo, não sei o quê. Mano, era muito legal. E aí, fiquei, eu acho que 1 ano e meio na delegacia. Foi uma experiência muito, 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 muito necessária. Porque a faculdade te ensina que a Constituição prevê a dignidade humana, não sei o quê. Só que quando tu vai para a prática, é completamente diferente. E a delegacia me trouxe isso, eu tinha que aplicar o direito. Aí eu falei, eu não sei nada. Eu estou há 4 anos e meio na faculdade só gastando dinheiro. A síndrome do impostor bate pesado, né? Aí eu falei, mas calma. Aí tinha uma investigadora também, uma loura. E tinha a Jacira, que era minha supervisora, minha coordenadora, escrivã. E aí foi com elas que eu descobri esse mundo, assim, mana, estuda. Estuda, porque bacharel não é nada. Tu vai terminar na faculdade, tu não vai ser nada. Uma empregada doméstica vai ter mais utilidade do que tu, de verdade. E aí eu falei, não, eu já tenho isso na minha cabeça, eu vou fazer uma AB. E aí elas me mostraram as plataformas que elas usavam e tal. E aí eu comecei a estudar para a Polícia Civil em 2022. Mano, uma loucura. Tu é doido, mano. Por isso que as pessoas que estudam, elas têm cara mesmo assim de quem vive isolado, sabe? Porque é uma coisa assim, que ou você mergulha... Oi, Andresa, tudo bem? Ou então, a gente tem uma amiga, né, que é concurseira do direito. Mano, ou você mergulha, ou então ou você vai perder tempo e gastar dinheiro. E aí eu tinha que conciliar dentro da minha casa, né, meus filhos, e dentro da minha casa o lugar que eu tinha que estudar. E pasmem, não é bom. Porque você não se concentra, você não tem assim, cachorro late, o menino chama. A gente consegue porque tem que conseguir, mas é muito mais difícil do que você sair para um buraco assim do lado da sua casa, entendeu? Aí conciliei, aí comecei. Eu fiz o exame da ordem 3 vezes. Quando tu olha assim pro teu passado, pra tua infância, adolescência, tem alguma mulher que de alguma forma te inspirou? Ou não nesse passado recente, mas mais pensando infância e adolescência? Pra aquela Ellen menina, entendeu? Cara, assim... Mas se não tiver, também não tem problema. Não, é porque assim, eu lá em casa, né, apesar de elas terem os maridos e tudo mais, mas elas sempre foram destaques, entendeu? E no caso dessa em si, ela foi, como é que eu posso falar assim? Para mim, ela foi o destaque maior, porque ela foi a redenção do que é você se livrar de violência doméstica contra a mulher, né, que é minha mãe. Meu pai, eu amo, né, que Deus o tenha em bom lugar, me criou de 10 anos para frente, foi ele que criou a gente, que cuidou da gente, não deixava... Mas eu não posso deixar de falar que o momento que ele viveu com a minha mãe, para ela, foi horrível. Então, assim, e naquela época, 30 anos atrás, 32 anos atrás, ela conseguiu se livrar, sabe? Começou do zero. A minha mãe fez o Telecurso 2000 para terminar os estudos.
E aí aqui no Careiro não tinha, né, era muito escassa a questão de trabalho, e aí ela trabalhava, sempre trabalhou com esse negócio de laboratório, aí ela ia trabalhando, sabe? As pessoas sempre gostaram dela, e ela é muito, assim, ela é muito acolhedora, sabe? Então as pessoas gostam dela, e aí tinha uma amiga dela no hospital, que deixava ela trabalhar, uma coisa assim, tirar plantão, e aí ela foi indo, e conseguiu aquele que é do Estado, né? Uma contratação do Estado aí. Trabalhou na fundação, que antigamente era a Sucan, né? Negócio de malária e tal. Que hoje em dia é a GEMEC. Então, para mim, ela foi sabe? Ela foi, assim... tem minha tia Antônia, tia Nívia, que me criaram, que cuidaram de mim, né? Tia Antônia, tia Nívia, tia Tereza, tia Nasa, tia Nasa, que já faleceu, tia Cida, tia Valquíria. Mas a mamãe, assim, com 3 filhos, sem casa para morar, sem trabalho, sem estudo, e aí com a ajuda dos pais dela, né? A gente morava ali, não tem a loja do seu Pedro Pereira lá, na Rua do Comércio? Ali eram 3 kitnets. E a gente morava lá. Mano, o Castanho naquela época era muito legal. Ali na frente... Mano, tinha uma música do Zezé de Camargo e Luciano que a gente não soubesse. Bruno e Marrone, então, tá doido. Por isso que a gente cantava, sei lá, show da Xuxa, a gente cantava Bruno e Marrone, cantava Zezé de Camargo e Luciano. Mano, era muito legal. A infância moldada pelo sertanejo. Tinha uma feira, mano, era muito legal. Tinha a rádio do seu Valdemar, então a gente tinha que aprender, porque eu ouvia, né? Então, assim, a minha mãe, ela saiu desse... E aí ela foi mesmo, sei lá, o que passou na cabeça dela, ela falou, não quero mais isso pra mim. Aí ela começou do zero. Pra ti ela é pra mim ela é a minha referência, até hoje. E tu percebe um paralelo, claro, resguardados as devidas proporções, né? Nessa quebra de ciclo que a tua mãe fez e que depois tu também fez. Exatamente, assim, claro que a minha dor, né, o meu não chegou nem aos pés, eu só tinha uma filha, eu já tinha uma casa para morar, ela não tinha nada, a não ser os pais dela, né, a boa vontade dos pais dela e a gente, e a vontade dela de... Então, assim, a gente ficava lá, e ela tinha uma criancinha pequena também, que é minha irmã quase mais nova, né, que ainda tem o Luiz, a Elu. E assim, e muito mais difícil, muito mais difícil naquela época você ter R$2, era muito dinheiro. Era muito dinheiro, vocês não têm noção. Há 33 anos atrás, R$2 era muito dinheiro. Eu acho que era como se fosse R$200 hoje, entendeu? Era muito dinheiro. Então, as nossas refeições, de manhã, de tarde, de noite, a gente fazia na casa da vovó. A gente dormia lá no kitnet com a mamãe, tudinho, mas acordava de manhã e ia tomar café lá, porque não tinha. Meu pai época, Bolsa Família não existia. Não pagava pensão, nem nada, entendeu? Ele tinha acabado de sair daqui e tava... Então, assim, ela foi muita garra, assim, ela foi na raça mesmo. E aí, um ano depois disso, né, foi quando a Suela engravidou, e aí eu fui para Manaus também para estudar, e aí eu acho que aliviou mais para ela o peso, entendeu? Aí ela também já estava trabalhando, já estava recebendo, mas ainda assim eram 4 filhos para ela. E aí, pronto, então assim, ela para mim... até hoje, sabe, ela é muito resiliente, ela é muito servidora pública há 27 anos, então hoje as minhas queixas, na frente das queixas dela, e ela só fala isso assim, olha, é assim mesmo, né, a gente tem que rezar, você não pode pensar assim, as pessoas devem ter os problemas dela. Ela já parou para pensar que nem tudo é sobre ti? Verdades ditas. Nossa, entendeu? Mas eu queria, mamãe, que fosse. Não, sim, mãe, mas tipo assim, discussões. Sim, mãe, mas então por que descontar em mim? Né? Se não foi eu que fui falsa com a Joyce, por que ela tem que ser falsa comigo? Sim, mas tu já parou para pensar que não é sobre ti? Então, assim, ela tem muito isso, sabe? Calma, preste atenção que tu vai, assim, né? preste atenção que tu vai fazer, não é antes, né? Quando eu era muito envolvida em política e tal, e aí tinha muitos embates, né? Então e assim, eu ia de frente, batia de frente, né, enfim, e aí aquilo para ela era, sabe, assim, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço, para com isso, não precisa disso, e não sei, mas mãe, eles têm que entender que não é só que mas eles vão entender, você não vai mudar o mundo, não sei o que, para com isso, tu fica se expondo, não, mas eu gosto de me expor, eu perdi a paciência, eu gosto,
Não sei o que, deixa. Não, eu não quero me não, expor, me não, deixa. Mas sou eu que ando nos lugares. As pessoas não falam a Ellen, não. As pessoas falam a filha da Nonata. Tu viu que a filha da Nonata postou? Não sei o quê. E eu já fico aflita quando estava no comecinho do Facebook, naquela época as pessoas eram bem cruéis, né? Principalmente com mulheres. Eu tive, assim, umas coisas bem, bem pontuais, assim, que se eu não tivesse, eu acho, sei lá, estômago, se eu não tivesse psicológico, eu tinha realmente, sei lá, adoecido, deprimido, porque as porradas que eu pegava eram porradas mesmo, sabe? E não tinha essa de, vai lá pagar, não. Ficavam lá na rede social e te lasca pra lá, entendeu? Ia na delegacia, mas não adiantava nada. E aí ela era muito assim, entendeu? Ela é muito assim. Então, assim, né, quem sabe um dia, assim, eu consiga ter a serenidade, a sabedoria que ela tem. Na verdade, eu acho que ela faz aquela reflexão de ela tem 3 filhas, ela vai saber o que eu faço. Exatamente. Ela vai ver, mais pra frente ela vai saber o que eu tô passando. E não é nem aquele negócio de, ela vai ver. É mais assim, como ela vai sentir, né? Isso. Que naturalmente isso vai acontecer. Exatamente. Né? Assim, em que momento, né, tu percebeu que as mulheres estavam, assim, começando a se organizar aqui em Careiro, né, assim, de uma forma mais estruturada, nessa questão de movimento, tu consegue identificar um ponto na história, né, na linha do tempo, assim, nossa, esse aqui foi o momento em que eu percebi que as mulheres estão tomando, né, a frente, estão se organizando, estão se movimentando? Quando eu estava... Como eu fui, né, para estudar, então fiquei 2 anos sem ter muito contato aqui, né? Uhum. Vinha só final de semana e chegava sexta-feira de noite e ia embora domingo de manhã, domingo de tardezinho. Então, e não tinha muito contato nem com a própria Fernanda, né? Mas aí eu comecei a ver aquele movimento, era um grupo, né? O negócio da BR e tal, porque sempre usaram muito essa questão da BR, né? Não sei o que é da BR. Mas nunca fomos para a BR, né? Ficar deitados lá até alguém, enfim. Eu já fui lá na Operação Beija-Flor, fiquei lá naquela ponte feito égua lá. Mas, enfim, deu certo. Então, tinha isso, né? Não sei quem da BR, né? Mulheres da BR, uma coisa assim. Aí eu ficava... Mas também só via porque publicava uma coisa ou outra no Facebook, aí as pessoas que estavam ligadas que aparecia para mim. Aí eu falei, no começo, nem me chamaram e tal, assim. Mas, depois que eu comecei a inteirar, aí veio o período eleitoral de 2020... Aí eu falei, realmente não dava certo não eu entrar nesse negócio, porque já tinha outra camada, né? Então, assim, naquele momento eu vi que não aquelas, que eu de verdade eu não sei quem, porque eu nunca entrei no grupo, não sei quem de fato, né, foi a mentora e tudo mais. Mas eu falei assim, se der uma confiança disso aí, pode sair uma coisa boa sim, porque é o momento, né? É o momento de você sentar, colocar a bundinha na cadeira e pensar com a razão. Eu acho que a mulher, quando ela vai, e é uma coisa que hoje eu vejo com outros olhos, claro, quando a gente quer se posicionar, quando a gente quer conquistar algo, realmente, quando a gente quer dizer que nós como mulheres estamos prontas, é sentar a bundinha na cadeira e pensar em todas as hipóteses, entendeu? Que podem, né? Todos os argumentos que podem vir para rebater o que a gente vai oferecer, o que a gente vai propor, para mostrar para as pessoas que não, elas sabem o que elas querem e elas estão prontas e preparadas para isso. Então é a gente que tem que se adequar para receber elas. E agora, hoje, né, 2026, eu tenho essa visão. E aí eu te digo esse posicionamento já com outro público, com outras pessoas, não mais com essas que lá atrás eu vi que poderiam, entendeu? De que forma tu enxerga o impacto daquele movimento inicial de mulheres que a gente teve lá em 2015, 2014, 2015? Aquilo lá foi o pontapé. De verdade, assim, uma das coisas assim que eu pensava muito, porque eu passava a semana sozinha, né? Lembrando de tudo que tinha acontecido, enfim, e isso vinha muito na minha mente, muito na minha cabeça. Meu Deus do céu, se lá atrás eu já fosse advogada, entendeu? Se lá atrás eu soubesse e tal. Eu penso muito nisso, sabe? Se lá atrás a gente tivesse, né, naquele dia que a gente conseguiu lá o box, né? Enfim, tudo aquilo. Eu lembro daquele dia que nós fizemos com o pessoal da UEA,
né, lá na frente da Câmara, que era um momento, acho Eu que tenho era essa foto. Mano, Foi no 18 de maio. Você vai colocar. Vocês vão ver essa foto lá no Instagram. eu tava com uma roupa regata- até de academia e Uma tal. regatinha. Então, assim, para o município foi o começo, porque, ó, né, hoje naquele tempo foi a coordenadoria que foi implantada, hoje tem secretaria e tal, e tem isso aqui, entendeu? Vereadoras, né, que na época só tinha uma, hoje são 3 vereadoras, não que seja totalmente ligada a isso, né, porque a gente sabe que essa questão política, ela não é tão ligada realmente a posicionamento, né, Uhum. um dia vai ser. Mas a gente entende que o reflexo de ter Que a gente tem mulheres, uma a participação sim, de mulheres, né? vem disso, né? Eu brinco muito com a Joyce. Modéstia à parte. Tudo isso acontece porque lá atrás tu Sim. teve coragem de dar a tua cara a tapa com a tua roupinha de Exatamente. academia. A Joyce, com a bochechinha dela lá, uma Né? menininha. Eu lembro que a gente bem foi lá pra novinha, frente, batendo lá ali panela. pra avenida com um negócio de um barbante, todo mundo ficava olhando. Tem E a muita gente mulher lá nem doida. confiança, entendeu? Nem confiança. Então, assim, isso foi o quê? 2016, né? 2015. 2015 Então, há tava a 11 gente tava na anos faculdade. atrás. 11 anos atrás. Levando para o teu lado pessoal, de que forma esse movimento, quando foi que tu percebeu que tu fez parte dessa história, que tu fazia parte dessa história, que tu ajudou a construir ela também, ainda mais levando para esse lado de que a gente acredita firmemente que hoje o que a gente vive, o que a gente tem de melhoria também é reflexo disso. Bem, quando eu entendo que eu fiz parte desse movimento, né? Que eu contribuí com isso hoje em dia. Hoje eu digo que o que eu vivo hoje, o que eu vivencio hoje, o que eu vejo, né, o que acontece na vida das pessoas hoje, eu confesso que eu sinto lá dentro uma pontinha assim de, eu tava, entendeu? Bang, bang, shaka, pum, ba, boom, bass.